Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Teis, por aqui o meta não muda, lá no OCG ele já mudou um pouquinho mesmo. E muito bem meus amigos, eu estou aqui para falar sobre o reporte do metagame no OCG. Pois é, fazer reporte do metagame, vou. Pois é, já tem alguns metas reportes por aí, inclusive o último você pode ver aqui em cima, onde você teve aí um aumento do uso dos Tiara Laments. Pois é, no formato do Splite Tier 0, teve o Tiara Laments crescendo em popularidade. Porém, ainda assim o Splite era o deck mais usado, com certeza. Aí veio então a banlist do OCG, que se você ainda não viu, você pode acompanhar aqui em cima nesse card o vídeo que eu fiz falando sobre essa banlist que rolou por lá. A banlist veio claramente com o objetivo de tentar dar uma capada ali no deck de Splites, e ela de fato fez isso, porque o Fiber foi banido! Tchau Fiber, além do Sapo, o Sapo também foi banido, então o Splite tem que achar outras formas de jogar Yu-Gi-Oh! Porque a forma com que ele vinha jogando não servia mais. Tendo isso em vista, quando o Splite, já com todas as cartas, já estava vendo o Tiara Laments se aproximar dele com as cartas de Ishizu, e agora que o Splite perdeu duas das principais cartas do deck, o Fiber era muito importante para jogar de Dipsia, porque invocava um Tanner do deck, às vezes Hand Trap, que você podia pegar pra mão com o Swap Frog, além de jogadas de continuidade mesmo, né, um nível 2 extra na mesa, e também o Sapo, que era uma das formas de interações. Double Frog, mano, é forte pra cacete, dois Omni Negates que seta a carta do teu lado do campo, isso é muito forte, e a ausência deles faz bastante diferença. E como o Tiara Laments já vinha tentando se aproximar no Splite, como fica o metagame do OCG? O assunto é esse, então vamos acompanhar isso, partiu, vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô na página da Road of the King, pra vocês verem o breakdown do metagame do OCG. Um detalhe que é importante frisar é que do novo meta, né, que é pós-banlist, esse aqui é o primeiro reporte que teve, tá? Obviamente você pode acompanhar lá no canal do Grill, que se ele for falar disso, com certeza ele vai falar com muito mais propriedade do que eu, afinal de contas ele mora por lá, né, e eu não. Mas aí o que acontece? Esse metagame aqui é pré-novos lançamentos, digamos assim, né? Vai vir a nova coleção, a Darkwing Blast, que dentre algumas coisas tem também aquelas cartas novas, né? Dos Beasted ou Blisted, sei lá, que você pode me ouvir falando sobre ele aqui em cima. Um detalhe muito interessante sobre aquele arquétipo é que eles predam Tiara Laments, porque enquanto o Tiara Laments está jogando, o teu Blisted tira o material de fusão dos Tiara do cemitério, e os Tiara precisam se usar como material. Então se o Tiara caiu do cemitério, ele tem que dar efeito e ele tem que voltar pro deck para fazer a fusão. Se você tira o Tiara do cemitério em Chain, ele não resolve o efeito da fusão. Então, quem sabe pode ser um giro que pode vir a acontecer na tentativa de predar mais o Tiara Laments. Mas agora, pós-banlist, como você pode ver, aconteceu o que já se era esperado. Os Tiara Laments aqui com 46,4% do metagame nesse momento inicial. Tudo bem, aqui tem muitas ponderações que precisam ser feitas. Quando isso acontece em um meta e tem uma banlist, você tem o que é teoricamente o deck mais forte, ele vai subir mesmo. Então aconteceu isso com a gente aqui no TCG, com o Desper, né? Se ele já vinha sendo muito utilizado enquanto o Prankids ainda estava no jogo, quando veio a lista que baniu o Prankids, mano, o Desper explodiu em uso. Só que aí, se você fosse pegar o panorama inicial do Desper, ia ter uma postagem muito grande de uso, mas com o passar do tempo, o formato foi se adaptando e hoje o Desper caiu bastante. Agora ele deu uma subida de novo por causa do gira do metagame, mas ele deu uma caída drástica e muito bruta. O Tiara, a gente tem que se atentar a isso. Ele já vinha numa crescente enquanto o Splite, que era o melhor deck, tava lá no topo. O Splite caiu, obviamente o Tiara vai subir muito. Agora, esse aqui é o retrato do metagame atual do OCG? Não tenho certeza. Daqui pra frente, algumas coisas vão acontecer focando especificamente no Tiara, esquecendo um pouquinho os Splites, que apesar de terem caído, não caiu tanto assim. Então o deck claramente não é injogável. Como você pode ver, quase 20% da fatia do metagame é composto por Splites. Isso é muito interessante, porque mesmo tendo esses hits no deck, a estrutura, a engine do deck ainda é muito boa, né? E aí ele se reinventa e acha outra forma de jogar. O Exo Sisters, que tá com quase 10% da fatia do metagame, ele é um deck que
ele só tá aqui por causa dos Tiara. Porque faz muito sentido. Se você pega o Exorcista e você coloca aquela menina que entra no turno do oponente e não deixa efeito ser ativado no oponente, fudeu o turno do Tiara. Acabou. Só que pra isso, claro, o cara tem que dar efeito antes. Então pelo menos uma fusão ele vai fazer. Ou então um banimento, alguma coisa do tipo. Cartas movimentadas do cemitério. Certo? Então quando a primeira fusão do Tiara entra, o Exorcista pode dar a trap e a trap vai fazer uma parada, ainda mais porque o Tiara não usa o hand trap. Então o cara faz o que ele quer, tá? Com splites, isso até faz um pouco de sentido no jeito que tava antes. Como eu fiz no meu vídeo de Tiara Laments, que você pode ver aqui em cima, falando das cartas de Shizu, que fazia sentido você tentar quebrar o que o Splite fazia, porque apesar de ser forte, você tinha tanta camada de jogada que você eventualmente podia quebrar. Primeira tentativa, o cara nega. Segundo, o cara nega. O cara interage com o handtrap assim, e aí uma hora passa. Sendo que todas as tuas cartas são pra fazer jogada. E o deck é muito forte nesse sentido. Beleza. Agora, se você joga contra uma Floodgate, o que você vai fazer? Você não tem handtrap. Aí o cara bota uma Floodgate contra você. Pânico, geral, tá ligado? É mais ou menos o que acontece no TCG. Você não pode fazer isso. Usar um deck que não usa handtrap. Ah, beleza, meu deck é bom, é forte aqui, tá. E aí? Você pega um Scythe Lock no TCG pela frente, você mama. Que é mais ou menos o que o Despa faz. Mais ou menos, né? Porque tem forma de conseguir counterar, mas é muito difícil. E aí o Exorcisters, ele chega nessa vibe. Porque o Tiara não tem handtrap, você combo e sempre vai fazer a trap. E primeira fusão do Tiara, boom, trap e aquela rapariga que eu esqueci o nome dela, não pode tiver feito no cemitério, acabou teu turno, tá ligado? É um pouco complicado. Tudo bem que pelo menos a jogada de pegar a trap e setar a trap pra bucar um build do oponente e milar a jogada e torcer pra estar efeito, você vai fazer. Mas é claramente complicado. Mas ainda assim, o Tiara é o deck mais representado do formato. E aí você tem, depois do Exorcista, um Eldritch, um Stun e um Flounder Easy, que são deck de Stun e 14% são outros decks que tem representatividade baixa no metagame do OCG nesse momento. O que foi coletado de informações para dar essa base aqui foram 39 Tiara Laments, o que representa a fatia de 46% do metagame. E aí você tem várias variações, né? 30 Ishizu Tiara, que é o mais popular, Hero Ishizu Tiara, 2 Grama Ishizu Tiara, Grama Shadow Ishizu Tiara, Grama Branded Shadow Ishizu Tiara, Branded Nomorphia Tiara. Então é uma engrenagem de fusão, né? Não tem jeito, é uma engrenagem de fusão e você meio que coloca o deck que você quiser ali, como o Despia mais ou menos, tem várias vertentes de Despia, mas todas elas aí conseguem jogar com o Tiara, né? 16 Splites e 7 Exorcista, pode ver que a distância não é tão grande. E aí os Splites são 15 Splites e um Adventure Splite, mesmo com o Brave Token One-Off eu acho estranho, mas enfim. 5 Flounder Easy, 5 do Eldritch, 3 Magician, sei lá o que é isso, não sei se é pêndulo, 3 Misty Room, 2 Misty Room, né? Um com Ishizu e um com Splite Misty Room, enfim. E um monte de deck por aí, além de um Mathmech Ignister com o circular, obviamente. Então, esse é mais ou menos o retrato atual do metagame do OCG, tá? E é interessante a gente dar uma olhadinha inicial nesse ponto, porque o Splite e o Tiara vão vir pra cá, pro TCG. Óbvio, o comportamento vai ser muito diferente. Muito diferente, tá? Mas eu não sei, na verdade, nem olhe, talvez não sirva de base não, porque é tão diferente que tentar olhar pra cá pode até te atrapalhar se você não tiver um discernimento muito bom. Enfim, passando um pouquinho pra tela de baixo, a gente vai olhar aqui agora algumas coisas, né, do deck de Tiara em si e do deck de Splites também, né, as abordagens e escolha de decklist da galera. Isso aqui, lembrando, é só um exemplo, mas é o que é teoricamente o standard no OCG nesse ponto. Como você pode ver, um Tiara Ishizu aqui, né, bem padrão, mais ou menos nos moldes que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz de Tiara, que você pode ver no card e eu já recomendei, né? Então tem ali 10 das cartas de Ishizu, lembrando que a Mirror Match deve ser muito bosta por causa dessas cartas, mais ou menos, né? Porque ao mesmo tempo que elas milam cartas do topo do deck do oponente, acertando o efeito de Tiara, eles têm os efeitos Quicks que podem voltar o Tiara pro deck Enchain como se fosse um Didi Crow, mas Didi Crow que no ban, né? Volta pro deck, mas mesmo assim você corta a fusão do cara. E aí talvez até valha a pena, né? Na verdade, acho que vale a pena. E aí é interessante, né? Enfim, eu acho que a Mirror Match desse deck deve ser um pouco estranho, deve ser meio bosta, eu não tenho certeza, mas enfim. Daí os Tiara, né, você tá usando aqui só uma, daquela que entra pro Special, né, esqueci o nome dela, enfim, foda-se. Um Shadow Beast pra poder fazer Winda, e você deve milar facilmente o que, mano? Quantas cartas você mila aqui nessa jogada? Sei lá, 20 cartas, talvez? Você deve conseguir milar 20 cartas aí, mano, como se fosse uma grama. É muita carta. A chance de você acertar um Shadow Beast é alta, e se você acerta Shadow Beast, você usa o Tiara, que é Dark, com um Beast, e você vai fazer o Winda, tá ligado? O que é desesperador, dependendo do ponto, a Mirror Match parece ser bem bosta nesse sentido. Tomar o Winda e tchau. É complicado. Enfim, além disso, o maluco tá usando os Diviner, né? Eu vi que tinha uma vertente que tinha diminuído ou tirado os Diviner do deck, mas ainda é uma carta muito boa, porque você mila as cartas de Shizu, né? E aí sim você faz elas trigar no efeito sem depender da aleatoriedade de milar com o Tiara, o que é bom pra cacete.
Aí o cara já tá usando o númerozinho maiorzinho de hand traps, né, que é o Ash e o Orange. O Orange já tinha na outra vertente, né, enfim, porque você busca ele, dependendo. E aí 3 campos, 2 College, Foolish, Instant Fusion, Terra, aquela Change of Spirit, eu acho que é o nome dessa carta, que troca a porra do deck. Essa carta é escrotíssima, cara, que merda. Aí a carta de Shizu também, uma trap que eu esqueci o que ela faz, e uma trap de Tiara. Lembrando, se você quer saber mais detalhes do deck, dá uma olhada no meu vídeo que eu falo especificamente sobre as cartas. No Extra Deck, uma coisinha que a gente pode reparar aqui é o uso desses Exceeds 4, né? Justamente por causa de Mirror Match. Então, colocar 2 monstros nível 4 não é tão sacrificante assim, principalmente por causa das cartas de Shizu. E elas não são usadas como atalho de fusão, então às vezes elas sobram. E aí, então você consegue fazer Dueler e alguns Exceeds, né? O Dueler faz bastante sentido de se usar. O Bagushka, o cara tá usando o Exciton Knight pra tentar resetar a mesa. E isso te habilita a usar os Zeus também, né? Então o Dueler numa Mirror Match plus toda jogada que você faz já é interessante. Além das cartas, obviamente, de fusões, né? Que o cara tá usando micro carta de fusão para um deck full fusão, o que é engraçado pra você ver aqui, né? Como mudou um pouco o mindset. E aí os caras tá usando muito carta de versatilidade, né? No caso, um Barone, por causa do Divine fica 6 com qualquer Tiara com nível 4. Os Exceeds 4 que você consegue colocar os bichos na mesa. E a Toolbox de Link. O Elf, cara, eu tinha visto o que o Elf faz. Ah, o Elf invoca Tiara, né? Eu acho. Tem um Tiara aqui que é nível 2. Aí você consegue fazer alguma coisa com ele. O Elf que é o Splite Elf, né? Enfim. Por fim, o side deck do nosso herói aqui não tem muito a se comentar, né? É um side deck. Por último, vamos falar um pouquinho dos sprites, que alguns sprites passaram a usar uma vertente relativamente stun, mas obviamente agora o papel se inverteu, né? O Splite tá tentando visar os Tiara, e aí por causa disso os Tiara são totalmente focados no cemitério, e eles não usam hand traps, então meio que você vai fazer o que você quer sempre. A consistência em si dos Splites não diminuiu, o que faz com que o deck continue a existir. Você só vai procurar formas finais de onde chegar. E aí, então, o deck continua com a mesma estrutura, né? 3 do azul, 3 do cinza, 2 do laranja, 1 rosa. Daí 3 Swap Frog pra 1 Ronin, além da Gypsia. E aí, Starter, obviamente, a outra carta que eu não lembro que ela faz, eu acho que ela pega um pra mão, né? Prosperity, College, Crossout, Perma e Judge. De Hand Trap, o cara tá usando 9 plus Dimensional Shifter. Então, é o deck com 12 Hand Traps, sendo dentre elas de alto impacto, como o Maxi e o Shifter, por causa dos Tiara. Então essa foi uma incorporação que o deck fez. Tá metendo Shifter e foda-se. E você tá vendo aqui um Buster Lock, né? Um Buster Dragon, sei lá qual é o nome dessa merda. E porque você tem o Union Carry. Então, e o Union Carry depois vira o Exceed. Então é uma maluquice. Pica. O cara tá tentando ir pra ignorância. Porque isso aqui floodgateia os Tiara e é o alvo, né? É o alvo. É o preço que você paga por não usar Hand Traps. Então, se o deck não usa Hand Trap, ele fica a mercê do que o outro deck faz. E se o Splite jogar, é complicado, né? Ele vai meter o Buster Lock em você, e agora? Como que você sai disso, tá ligado? E aí tem, claro, os blowoutzinhos de shifter que você comprar e tal. Essa é a vertente que o deck tá usando. Eu tinha visto que a galera tava usando Dimensional Fissure, mas os caras já tiraram daqui também, né? Que é aquela spell contínua que bane todos os monstros que forem enviados pro cemitério. É a vertente que o deck tá usando, ele tá claramente mais fraco que o Tiara, mas como o deck é versátil, ele tem chances. Tem chances e eu acho que o metagame vai virar. Vai mudar daqui pra frente no OCG com esses hits. Detalhe que seria muito bom se o TCG tivesse hits semelhantes, né? Como, por exemplo, o banimento do Noodle Five, não preciso nem dizer, né? O Sapo também, eu acho que talvez banir não, mas... escroto também. Mas assim, cara... Fora as coisas que a galera não usa, que é o Spyro com Master Plan que tá no jogo, Full Power, Block Dragon, esse tipo de coisa, e que o OCG não usa, e se ele não usa, foda-se. Ouso dizer que tá um metagame ok, tá um metagame maneiro e legal pra você poder jogar, tendo em vista que o metagame é isso aqui, tá? Então faz sentido, o metagame tá até maneirinho e com certeza muita água vai andar ainda por baixo desse chão aí, desse rio. Eu não sei qual é o ditado, foda-se também. Mas esse é mais ou menos o panorama inicial do metagame no OCG. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.